E eu dei a este estudo desta manhã o seguinte título: Jesus Cristo é a palavra de Deus. Eu tenho uma compreensão a respeito do assunto palavra de Deus, que às vezes eu tenho percebido que isso não fica muito claro na mente de muitos cristãos. Essa questão da percepção do que é a palavra de Deus, porque nós estamos acostumados a dizer o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus. E eu já vou apontar para os irmãos a conclusão desse estudo dessa manhã. Se você tirar Jesus da Bíblia, se você tirar o Cristo da Bíblia, ela vira só um livro. Só um livro como qualquer outro. Já parou para pensar nisso? Se nós tirássemos Cristo da Bíblia, pronto, a Bíblia, o que restava, era só um livro como qualquer outro, quase sem significado. Porque no final das contas, a Bíblia é a palavra de Deus, porque Cristo Jesus é a palavra de Deus. Por isso é necessário ler a Bíblia vendo Jesus a partir do Gênesis. É preciso ler a Bíblia à luz do Senhor Jesus. João apresenta Jesus como a luz do mundo, a luz que brilha nas trevas, às quais as trevas não resistem. E o próprio Senhor Jesus diz de si mesmo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E aí a Bíblia também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Nós lemos aqui no final da mensagem de ontem Jesus dizendo: vós sois a luz do mundo. E o que se deduz dessa palavra de Jesus quando ele diz que nós somos a luz do mundo? É que nós temos luz própria? Não. Eu vejo gente às vezes compartilhando no Facebook uma bobagem tão grande: quem tem luz própria não precisa não precisa pagar do outro. Não precisa pagar do outro. Não precisa pagar do outro. Essas expressões bobas. Vou lhe dizer uma coisa: nós não temos luz própria. A luz é Jesus, é Cristo. O cristão não tem luz própria. Ou você reflete o brilho de Cristo, ou então você não tem nada para mostrar. Porque Cristo é a luz. Então, quando a Bíblia diz lá no Salmo 119, lembrem que o Salmo 119 é todo ele sobre as Escrituras. Todo ele, Salmo 119, maior capítulo da Bíblia, é todo ele sobre as Escrituras. E aí no verso 105 ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí eu pergunto: a Bíblia tem luz própria? Não, é aquilo que eu falei: se tirar a luz, se tirar Cristo, apaga. Se tirar Cristo da Bíblia, apagou, vira só um livro. É por isso que muita gente lê a Bíblia e que ela não faz diferença nenhuma na vida da pessoa, como a irmã Vazia acabou de dizer. Ela não viu Cristo. Se não encontrar Cristo, muita gente tem muita confusão em textos do Velho Testamento, e em grande parte estas confusões é porque a pessoa não deu a interpretação correta à luz do Senhor Jesus Cristo. Tudo na Bíblia, eu lecionei hermenêutica bíblica no seminário lá em Araguaína. Hermenêutica são princípios de interpretação da Bíblia. E uma das primeiras lições, aliás, a primeira lição de hermenêutica que todo pregador deve saber, e que todo crente deveria saber, é que a Bíblia se interpreta à luz do Senhor Jesus Cristo. Primeiro princípio de interpretação da Bíblia é Cristo. Lá em Apocalipse, quando João ele tem a visão celestial lá e diz que ele vê diante de si um rolo selado com 7 selos, e ele fica muito triste, abatido, porque não se acha ninguém no céu nem na terra capaz de abrir
livro. E aí o anjo diz para ele o quê? Não chore não. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e ele tem autoridade para abrir o livro. O que quer dizer isso? Simples. A profecia se compreende à luz do Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu quero compartilhar com meus irmãos espero, peço a Deus que meus irmãos entendam isso que eu estou dizendo. A Bíblia é a palavra de Deus? É. Por quê? Porque ela apresenta Cristo. Porque Cristo é a palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa, me permitam. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, para que vocês tenham uma compreensão. Vocês sabem o quanto eu valorizo as Escrituras. Vocês sabem, eu espero que saibam. Não é possível que algum membro dessa igreja diga para alguém, pode falar como é também para a Bíblia. Se disser isso, não tem mais jeito não, está sem dinheiro. Entenda isso. Eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, mas aí o que eu quero alertar meus irmãos é que não idolatre esse livro. Não idolatre esse livro, porque senão você corre o risco de substituir Cristo efetivamente na sua vida por um mero livro. E eu estou dizendo, e o que nós estamos enfatizando, que nós vamos estudar aqui agora é: Cristo Jesus é a verdadeira palavra de Deus. Se tirar Cristo, a Bíblia só é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela apresenta Cristo. E se retira Cristo da Bíblia, pronto. Aí você vai olhar para homens como Adão, Noé, Davi, João Batista, Paulo, e aí você vai olhar para esses homens, e esses homens são tão falhos, são tão limitados, são tão pecadores, que fica, a gente é mesmo poder estar se olhando no espelho e vendo o nosso coração. Só quando você olha para Cristo, só quando olhamos para esse espelho e vemos Cristo refletido, aí a coisa toma um novo significado. Feita esta introdução, vamos ler o texto. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, mantenha, e se quiser acompanhar pela Bíblia ou pela projeção, fica à vontade. Então nós vamos ler João capítulo 1, versículos de 1 a 14. Ontem nós lemos até o versículo 9, mas hoje nós vamos ler até o versículo 14. No princípio era aquele que é a palavra, que ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem, ou todas as pessoas crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Não existe na Bíblia um texto mais cristocêntrico do que esse aqui. Mas aí eu quero dizer mais uma coisinha ainda sobre essa questão de não se agarre ao mero livro, se agarre a Cristo. O livro só é o que é porque ele apresenta Cristo, porque Cristo é a verdadeira palavra. Você dá um exemplo. Você tem coragem de pegar uma Bíblia? Você usou uma Bíblia há muitos anos, ela ficou estragada,
Já perdeu algumas suas, você teve coragem de jogar ela no lixo de boa? A maioria dos crentes não tem. Isso é um sintoma sério, irmãos. Nós estamos colocando a Bíblia num patamar muito elevado. Eu descobri um novo ministério meu. Eu disse, por onde eu ando aí? Eu estava lá no Cardoso, estive lá em Gurupi. Digo assim, você tem uma Bíblia que você não usa mais, está em bom estado, você me dá que eu dou para alguém que não tem uma Bíblia, que é uma Bíblia tal. E eu comecei a receber muitas Bíblias, e aí eu descobri um novo ministério, sepultar algumas Bíblias que não servem mais. Eu recebi Bíblia que não tem mais nem Gênesis nem Apocalipse. Para que o que eu vou fazer com essa Bíblia? Eu vou pôr no lixo. Pastor, se eu vai pôr no lixo, vou pôr o livro no lixo. Pastor, isso aí é cultural, eu acho. Eu lembro do meu pai, quando era vivo, ele ficava horrorizado se ele soubesse que algum crente desfez uma Bíblia para e é exatamente o que o senhor falou, perdeu a validade, não tem Não sei, mas tem Bíblias que não servem mais. Mas ele, na época, ele comentava isso. E esse estudo dessa manhã visa exatamente isso. Se algum irmão tem, eu sei que tem muita gente que acha que pelo simples fato de ter uma Bíblia aberta na estante, a irmã está citando, a pessoa lê todo dia, tudo bem, tudo bem. Tem uns que nem lê, só acha que porque está a Bíblia aberta em cima da estante, a casa está protegida. Pelo amor de Deus, irmão, isso é pecado. Isso, vou pôr a mão aqui. Isso é infantilidade, no mínimo infantilidade. Eu estou nessa manhã para lhe dizer: a palavra de Deus é Cristo, o resto é um livro. Tira Cristo daqui e fica só um livro. Sim, irmão Milton. O senhor chama a atenção do idolatrar a Bíblia. Às vezes, por isso que a Maria falou, a questão cultural, tem mais de 30 anos de vida cristã, sempre tem dessa forma. Mas muitas vezes nós estamos valorizando mais a Bíblia do que o próprio Cristo. Porque o Cristo nós jogamos no lixo, quando nós o pegamos, quando nós pegamos. Pegou pesado, Milton. Bem dito. Então, nessa manhã eu orei, eu tenho pedido a Deus que nos ajude a compreender isso, irmãos. Não é o livro. Eu já vi gente escandalizada comigo. Você risca sua Bíblia todinha. Eu risco. E quando ela não prestar mais, se não tiver gente de restaurar, eu jogo no lixo e não me pesa nem um pouco a consciência. E aí tem outro detalhe nisso aí, né? A palavra é Cristo, mas aí para você conhecer esse Cristo, pelo livro. O livro entenda isso, o livro é só um instrumento. Eu fico preocupado quando crentes dizem: nós viemos à casa do Senhor. Tá bom, viemos à casa do Senhor, mas você não está pensando que essa construção é a casa do Senhor, não, né? Espero que não, porque se você estiver pensando, você está muito enganado. Agora, eu e você reunidos juntos aqui, nós somos a casa do Senhor. E se nós estivéssemos bem no meio da praça, todos reunidos desse jeito aqui, nós éramos a casa do Senhor lá. E cada família que se reunir em nome de Jesus lá na sua casa hoje é a casa do Senhor onde você estiver reunido. Entenda, não é o prédio. Aqui não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode andar. Que história é essa? É só o prédio, e quando Cristo vier buscar, o prédio fica. E talvez os profanos, que nem na Europa, vão transformar numa boate, num cassino, ou em qualquer outra coisa. Aí entra outra questão, né? Às vezes nós estamos no templo, esquecendo do templo. Que somos o templo. E aí eu não quero que os irmãos percam isso de foco. Não é o livro. É quem o livro nos mostra, é Cristo. Ele é a palavra. E Cristo não é para ser uma teoria, um discurso. Cristo é para ser um estilo de vida. Quando Cristo diz que nós somos luzes do mundo, nós não temos luz própria. As pessoas precisam ver Cristo em nós. E não é o mero livro, é Cristo. Mas vamos então nos aprofundar aqui detalhar algumas coisas.
Vamos lá, voltar aqui no verso 1. Olha o versículo 1. No princípio, presta atenção nisso. Qual é a primeira palavra de João 1:1? No princípio. Agora alguém leia para nós Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1 começa no princípio, e agora João começa dizendo: no princípio era aquele que é a palavra. Presta atenção, a Bíblia começa com Cristo, porque Ele é o princípio de tudo. O princípio de tudo não é o próprio livro, não é a Bíblia. Eu quero nesta manhã que você consiga fazer uma distinção entre o livro e a palavra de Deus, que é Cristo, revelada no livro. Então, no princípio, tudo começa com Cristo, que é o princípio de tudo. No princípio era aquele que é a palavra. E detalhe, Gênesis 1, como a irmã leu, no princípio criou Deus o céu e a terra. E olha aqui o que ele diz no versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Dele, da Bíblia, é? Não, de quem? Da palavra, do Logos. No princípio, voltando para o verso 1, no princípio era aquele que é a palavra, no princípio era o verbo, ou no princípio era o Logos, a palavra criadora. Ele não está falando da Bíblia, está falando de Cristo. E o verso 3 vai dizer que todas as coisas foram feitas por meio dele. Dele quem? Da palavra, da Bíblia? Não, de Cristo. Não substitua Cristo pela Bíblia. Você pode até substituir a Bíblia por Cristo. Aliás, você pode, não deve. Porque vai ter uma hora que você não vai ter Bíblia, mas eu espero que você tenha Cristo. Vai ter uma hora que você não vai ter acesso à Bíblia, eu espero que você tenha Cristo. E se não tiver Cristo, um livro não vai resolver nada na sua vida. Eu não estou dizendo que a Bíblia não tem valor, a Bíblia tem todo o valor do mundo, a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela apresenta Cristo. Agora, eu estou alertando meus irmãos de um perigo de idolatrar o livro, de substituir Cristo pelo livro. A palavra é Cristo. Ele, Jesus Cristo, é o princípio de tudo. Alguém pode ler para nós Colossenses 1, versos 15 e 16? Eu gosto, toda vez que eu faço menção desse texto de Colossenses 1, 15, eu sinto a obrigação de dar uma palavra de alerta para você. 15? Colossenses 1, leia só o verso 15, irmãozinho. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele quem? Jesus. Jesus Cristo. Ele, Jesus, é a imagem de Deus. O Deus que não se vê, ele está dizendo, o Deus invisível a gente vê por meio de quê? De Cristo. E aí, o final do versículo diz: ele é o primogênito sobre toda a criação. E qual é a palavra de alerta? O testemunho de Jeová vai bater na sua porta no domingo de manhã, antes de você ir para a escola dominical. E se você der bobeira, ele vai abrir esse texto bem aí e vai dizer: Jesus não é Deus, ele é criado, ele é o primogênito criado por Deus. E se você não entender esse versículo, você vai achar que ele tem razão. Daqui a pouco você está vendo um testemunho de Jeová dando com a bolsinha debaixo do braço aí domingo de manhã. Porque o versículo 16 explica o versículo 15. Leia aí, irmãzinha. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então Paulo mesmo está explicando por que ele chama Jesus de o primogênito. É porque ele é o primeiro? É? Só o 16 por enquanto. Porque o 16 explica tudo sobre o primogênito do verso 15. Entenda isso. Ele está dizendo que ele é o primogênito por quê? Pois neles foram criadas. Porque tudo foi criado nele.
Lê de novo, irmão Rosinho, o verso 17. 17? Aliás, 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Isso aqui é incrível. Isso é fantástico. Como é que diz na sua Bíblia? Sejam tronos ou sejam soberanias. Olha a hierarquia, as hierarquias espirituais, angelicais e malignas. Poderes e autoridades, que corresponde a serafins, querubins, arcanjos e anjos. Ele está dizendo tudo no céu, na terra, no mundo espiritual e no mundo material foi criado como? Como é que ao final todas as coisas foram criadas? Por ele e para ele. O princípio não é que ele foi o primeiro criado, não. É que tudo começou nele. Tudo começou a partir dele, para ele e nele. Esse texto diz. É bom compreender isso. Então, isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando, que Jesus é o centro. Paulo diz em Efésios 1:10 que todas as coisas convergem para ele. É incrível isso aqui. É tipo assim, tudo começou nele e caminha para ele. Alguém pode conferir se é Efésios 1:10? Isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terríveis. Para pegar o parágrafo todo, Emanuel, leia o verso 9 também, o 9 e o 10, leia de novo. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terríveis, na dispensação da plenitude dos tempos. Quando concluir tudo, ele está dizendo todas as coisas. O propósito de Deus é fazer convergir para Cristo todas as coisas. Colossenses diz que tudo começou nele e no final tudo vai caminhar para ele. Você está vendo a primazia de Cristo, a posição de Cristo, que João está dizendo que é a palavra. Nós estamos lendo isso para... Eu desejo que meus irmãos entendam que Cristo é a palavra. A Bíblia é a palavra porque ela apresenta Cristo. Ela não tem luz própria. A luz da Bíblia é Cristo. Como eu e você não temos luz própria. A nossa luz é Cristo. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, ele está dizendo que nós, cristãos, refletimos o brilho de Cristo na nossa vida. E se nós não refletirmos o brilho de Cristo em nossa vida, nós não temos luz para mostrar. A mesma coisa, eu estou dizendo isso para comparar com a Bíblia. A mesma coisa a Bíblia. Se não refletir Cristo na Bíblia, fica só um livro e não tem nada mais. E aí eu estou batendo nessa tecla para lhe dizer, se você tiver uma Bíblia muito velha que já perdeu um bocado de página e tal, e que não serve mais, não dá mais para recuperar, não tem problema nenhum você colocar no cesto de lixo, ela é por lixo não, meu irmão. Não fica com consciência pesada não. Você não tem como fazer isso com Cristo. Se ele estiver na sua vida, está na sua vida, e se não tiver, nada feito. Não substitua Cristo pelo livro, pela Bíblia. É Cristo que é o centro. É em Cristo que tem que estar o nosso foco. Quando a Bíblia nos chama para ler a Bíblia, para meditar na Bíblia, para aprender a Bíblia, para praticar a Bíblia, está nos chamando para conhecer Cristo. Eu já apontei aqui para os irmãos, vou mostrar mais. João começa dizendo que chama Jesus de palavra, logos, verbo, vida, luz. E aí você lê Gênesis, não chama o nome Cristo nem Jesus lá em Gênesis 1, mas diz no princípio, o princípio é Cristo. Criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriu a face do abismo. Disse Deus, palavra é Cristo. Disse Deus, palavra, falando é Cristo. A palavra é Cristo. E disse Deus o que? Haja luz, e a luz é quem? É Cristo.
E aí João está dizendo, tudo foi criado nesse mundo por esta palavra de Deus, que é Cristo. E viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, Cristo Cristo está lá presente no começo da Bíblia, nas primeiras palavras. A Bíblia toda é sobre Cristo. A Bíblia toda é sobre Cristo. A compreensão da Bíblia tem que ser a luz de Cristo. Ele é a chave para compreender as Escrituras. E o foco tem que estar em Cristo, não no mero livro. É aquilo que eu falei. Um incrédulo lá pode ler a Bíblia e no final das contas ele sai mais incrédulo do que quando ele não leu. Por quê? Porque ele não compreendeu Cristo. Ele não está aberto à luz. Ele continua nas trevas. Pode acontecer. É incrível como Deus usa as Escrituras para se revelar e para transformar vidas. Mas há pessoas que leem. Eu tinha um vizinho chamado Custódio. Seu Custódio gostava de me chamar. Ele leu, eu já estava lendo a Bíblia pela segunda vez. E ele gostava de eu ia passando na porta, pastor, vem cá. E aí fica fazendo perguntas sobre a Bíblia, explicando. Fui embora de lá, seu Custódio nunca se converteu. Acho que morreu sem se converter. Leio toda a Bíblia todo dia. Se você me disser que tem pastor que não acredita na Bíblia, você vai ficar escandalizado. Eu estava ministrando numa igreja que eu pastorei, numa escola dominical, falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo e olha, sobre a esperança da ressurreição, a nossa ressurreição. Um irmão, um dos fundadores da igreja, levantou e disse: eu não acredito nesse negócio de ressurreição, não. Morreu, vai para onde for. Quem vai para o céu, vai para o céu. Vai para o inferno e acabou. Esse negócio de Jesus voltar, a ressurreição, isso é tudo linguagem figurada. Levantou lá e disse isso. Uma pessoa dessa não tem nenhum compromisso com a Bíblia, com a Escritura, com a palavra de Deus. Ele adequa a Bíblia à crença dele. Vamos lá. Aí, de novo, voltando para João capítulo 1, verso 1, aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era o quê? Ele era o próprio Deus. Não é a Bíblia que é o próprio Deus. Não endeuse a Bíblia. Quem é o próprio Deus é Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus. Ele é a palavra que é o próprio Deus. Já vimos isso no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Cristo, que é a palavra. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Quando nós lemos lá Colossenses 1, 15 e 16, que diz que a partir dele foi criado tronos, autoridades, principados, domínio, poder, tudo ali. Ele está falando, tudo no mundo espiritual e no mundo terreno foi criado a partir de Cristo, que é a palavra que João está apresentando. E nisso nós estamos falando de o planeta, as pessoas, os animais, os anjos, os demônios, tudo foi criado por Cristo e a partir de Cristo. É isso que está sendo dito lá em Colossenses 1, 15 e 16. E as pessoas às vezes, quando a gente fala isso, eu sei que isso dá um tranco na cabeça de muita gente. Pastor, você está dizendo que Deus criou o diabo, que Jesus criou o diabo, o demônio? Criou. A Bíblia diz que criou, tudo foi criado. Não tem nada. Esse versículo aí que está exposto, de novo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Está falando de quem? Por intermédio de quem? De Cristo Jesus. De Cristo. A gente precisa ter o entendimento de que o Cristo é maior do que o homem Jesus. Mas quando foi criado, eles não eram do mal, eles se rebelaram, é isso? E aí pegaram Deus de surpresa? Não, Deus já sabia que eles estavam sendo criados, era para ser aquilo mesmo. Está no mesmo, no final das contas. Um dia desse alguém compartilhou no Facebook, me mostra onde é na Bíblia que diz que Deus criou o mal. Eu disse, está lá em Isaías 45, 7. Isaías, aí o cara vai, mal moral, mal. Não, mal. Isaías 45,
Deixa eu ver se é 45:7. Deus dizendo, ó, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Tem dúvida? Aí, quando você entende isso, aí você leva Deus a outra dimensão. Porque muitos de nós, eu lembro daquela frase atribuída ao Parmênides, filósofo grego do 4º século a.C., ele disse: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí o homem pegou e deu troco e criou Deus à sua imagem e semelhança. Aí ele vai para a aberração, ele diz: se os burros tivessem criado Deus seria a imagem e semelhança dos burros. É o Parmênides, filósofo grego incrédulo lá do 4º século a.C. Olha Deuteronômio 32:39. Nós estamos falando de João 1:3. Todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. E eu estou dizendo, às vezes a gente pega essa palavra e diz: todas as coisas boas foram criadas por ele, todas as coisas bonitas, não as ruins também, as más, as feias foram criadas por ele também. Aí olha, Deuteronômio 32:39. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Eu faço viver, eu curo, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. É isso que o texto diz? Eu faço viver, eu dou saúde, eu curo, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Era bom se o texto fosse só... Era bom não, era parcial se o texto fosse só isso. Ele diz... faço morrer e faço viver, eu firo, eu adoeço você e eu te curo, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Deus faz tudo. Uma das coisas incríveis na revelação é que num tempo em que os outros povos criam em vários deusinhos pequenos locais, o Deus da chuva, o Deus das montanhas, o Deus do vento, o Deus da tempestade, e aí criou um panteão de deuses. O judeu, o israelita compreende há um único Deus acima disso tudo, diante dos quais todos os deuses das nações têm que se prostrar. Aí tudo bem, a gente concorda com isso, não concorda? Pode ler o Velho Testamento, que é isso que está expresso no Velho Testamento. Mas aí quando a gente diz que Deus criou o diabo, os demônios, os assassinos, os estupradores, e que Deus não foi surpreso nenhum quando eles fizeram essas ações, porque Deus já sabia que seria assim. Essa coisa do mal, se você parar para pensar, tem coisa que a gente pensa que é boa e no final é o mal para a nossa vida. Eu estou falando de coisas corriqueiras do dia a dia. E tem coisas que a gente acha que é má para nós e que lá na frente nós vamos entender que é bom. Vamos citar um exemplo. Pega uma criancinha de 3 anos e aplica uma injeção nela. Ela tá dizendo: oh, meu pai me ama porque ele me aplicou essa injeção, ele só deseja o meu bem. Uma criança de 3 anos está pensando isso? Não dá. Às vezes nós somos crianças de 3 anos que Deus está usando o diabo para nos dar uma injeção e nós estamos rebelados contra Deus, dizendo: é pro teu bem, meu filho, foi pro teu bem que eu criei essa injeção maligna aí que dói desse jeito, foi pro teu bem que eu criei essa doença. Tem muita coisa que a gente não entende agora. Paulo diz isso. Ele diz: agora vemos como por esse... Ele diz: quando eu era menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora nós vemos como por um espelho, em enigma. Um dia compreenderemos como também somos plenamente conhecidos. Então o nosso conhecimento é parcial e nós temos que entender que tudo neste planeta é aquela frase que eu sempre repito, aquelas 2 frases que eu sempre repito: Deus não improvisa. Quem diz que Deus improvisa é o Ricardo Gondim. Eu não digo, Deus me livre. O Ricardo Gondim diz que Deus criou o plano A, que era o Jardim do Éden. Aí fracassou o plano A e teve que criar o plano B, Noé. Aí fracassou com Noé, com o descendente de Noé, criou o plano C, Abraão. Aí fracassou com Abraão, aí criou o plano D, Israel, Moisés, Israel, o povo de Israel. Fracassou de novo o plano, já tem com letra, Jesus e a igreja. Se a igreja fracassar, Deus vai criar o plano F. E espero que ele acerte até o plano
Ricardo, quando tiver 1,70m, o Deus dele tem 1,69m, provavelmente. É menor do que ele 1 centímetro. O meu Deus é eterno, ele criou tudo, ele não tem plano B, só tem plano A. Olha, irmãos, vocês sabem, eu fui criado no Evangelho. E era uma coisa que inculcou na minha cabeça. Eu nem me lembro que idade eu tinha quando eu comecei a pensar nisso. Esse negócio da doutrina da queda. É muito fácil a gente ser levado a pensar que Deus criou um plano A lá no jardim, era para ser daquele. Irmão, quando chegar em Apocalipse 22, o Éden será uma realidade. Aliás, eu falo direto para vocês. O prefácio da Bíblia está em Gênesis 1 até o capítulo 2, verso 3. O prefácio da Bíblia, se alguém chegasse para nós e dizer, olha, um ateu aí, um governo ateu, dissesse, a Bíblia está proibida, você vai escolher 2 páginas para você, o resto é para jogar fora. Quais eram as páginas que você escolheria? Aí cada um de nós escolheria uma série de páginas, né? Pois é, eu escolheria Gênesis capítulo 1. Até capítulo 2, verso 3. Porque no capítulo 2, versos 1, 2 e 3, é o céu, é o fechamento de tudo. Gênesis capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3, resume o propósito eterno de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 4, até Apocalipse 22, o último versículo que é 21 a 22, de Apocalipse, é a explicação de Gênesis 1. É o detalhamento de Gênesis 1 até capítulo 2, verso 3. Você não vai ouvir muito isso por aí nas outras igrejas, não, porque isso aqui eu tive que aprender sozinho. Agora vamos para o versículo 4, João 1, 4. Evangelho de João, capítulo 1, verso 4. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Lembre, nós estamos falando de Cristo Jesus, que é a palavra. Nele estava a vida, que é a palavra. A palavra era a luz dos homens. Entenda isso, presta atenção. Eu vou repetir uma coisa que eu já disse. O salmista disse no Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora João está dizendo quem é a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Qual é? É a Bíblia ou é quem? É Cristo. Verso 4, presta atenção, ó. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Isso, daqui a pouco a gente vai para outro ponto. A luz que ilumina as pessoas de verdade. A Bíblia é luz porque ela reflete o brilho de Cristo. Como eu e você somos luzes, porque nós refletimos o brilho de Cristo. Eu estou falando de cristãos verdadeiros. A Bíblia fala da luz. A Bíblia fala da luz, ela reflete a luz porque ela fala da luz. Mas a luz é Cristo, entenda isso. Para quem está chegando agora, eu estou tentando vacinar o meu povo aqui para tratar de uma doença. Colocar a Bíblia acima de Cristo. Eu até citei um exemplo, tem gente que tem medo, e aí vários irmãos estão citando pessoas, é normal, eu também já tive esse medo quando eu era mais infantil. Desculpa, não quero ofender ninguém. A minha Bíblia está velha, toda rasgada, arrancou, já tem a metade de Gênesis já caiu, e a metade de Apocalipse também. E o que eu faço? Estava na minha estante guardado, juntando poeira, jogar no lixo. Deus me livre! Pare com isso é só um livro. A essência desse livro é Cristo, e é Cristo na sua vida e na minha vida. Talvez, eu disse algo ainda agora e quero dizer de novo. Talvez um dia você se encontre numa circunstância em que você não tem uma Bíblia, mas eu espero que você tenha Cristo na sua vida. E se você tiver Cristo na sua vida, a Bíblia não vai lhe fazer falta, não. Entendeu? É isso que eu quero vacinar, meus irmãos. Não idolatre o livro. A irmã Nete citou o exemplo aqui. Tem família que pega uma Bíblia, abre lá no Salmo
91 na estante e acha que aquela Bíblia aberta lá vai defender a casa de maus espíritos, não sei de que mais. Aí eu vou andar com a Bíblia na bolsa para eu me proteger. Para com isso! É infantilidade demais. Se quem vai lhe proteger é Cristo no seu coração, não é um livro dentro da sua bolsa, não. Ah, o senhor não anda com o livro dentro da bolsa? Ando, quando eu preciso e posso, eu ando. Mas haverá circunstância em que eu não terei o livro, e na hora que eu não tiver o livro, eu tenho Cristo no meu coração, e Ele é a palavra de Deus. Eu estou tentando vacinar vocês dessa coisa que às vezes é infantil demais. Eu lembro do irmão, eu conheci um irmão, que ele, um outro irmão pegou uma carona com ele no carro dele, e tinha uma Bíblia em cima do painel do carro, e não sei porque o irmão foi mexer lá no porta-luva do carro do irmão, abriu, tinha um 38 desse tamanho lá dentro. E aí o irmão, rapaz, o que você faz? E ele não era policial nem nada não. E aí o irmão disse, rapaz, o que você faz com essa arma aqui dentro? Ele disse, que essa daqui não resolver, essa daqui resolve. E aí eu vou dizer uma coisa, aí dá para comparar a Bíblia mesmo. Dá para comparar a Bíblia mesmo, agora dá. Mas aí, vocês estão entendendo que eu estou dando ênfase a Cristo. Ele é a palavra. Ele é a palavra viva de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus porque ela apresenta Cristo. E quem tem que estar em nossa vida é Cristo e não a Bíblia meramente, o livro. E aí eu estou dizendo, se tirar Cristo da Bíblia, eu estou mostrando para vocês que Cristo está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. A primeira palavra de Gênesis 1 é no princípio. E aí nós lemos João aí dizendo que tudo começou dele. Lemos Colossenses dizendo que tudo começou dele. Ele é o princípio de tudo, é Cristo. Jesus está desde a primeira à última palavra da Bíblia. Tira Jesus da Bíblia e acabou a Bíblia. O que sobrar é só um livro sem significado. E aí eu estou dizendo isso para você não idolatrar o livro. Eu amo a Bíblia, eu tenho uma coleção de Bíblia, eu leio a Bíblia todo dia. E como ela me faz bem. Mas eu só leio porque ela me mostra Cristo e ela me dá conhecimento de Cristo e edifica a minha fé e me fortalece com Cristo e com o Espírito Santo. No dia que não tiver Bíblia, no dia que for proibido Bíblia no Brasil, no dia que não tiver jeito de ter uma Bíblia, o principal, o que importa está aqui, Cristo, pronto. O resto é detalhe. Olha o 9. Estava chegando ao mundo o quê? Verdadeira luz. A Bíblia diz que a Bíblia é luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, mas ela não é a verdadeira luz ainda. A verdadeira luz que dá luz à Bíblia é Cristo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Eu tenho luz própria, eu sou a verdadeira luz. Não, a verdadeira luz é Cristo. Eu só reflito o brilho de Cristo na minha vida. A verdadeira luz é Cristo. A verdadeira palavra de Deus é Cristo. Nesse Natal eu estou tentando entronizar Cristo na sua vida. Eu estou tentando fazer com que você coloque a Bíblia de lado e entronize Cristo no lugar da Bíblia. Se a Bíblia está ocupando o lugar de Cristo na sua vida, cuidado. Você pode cair nessa armadilha de que a Bíblia ocupa o lugar de Cristo na sua vida. Se a Bíblia ocupar o lugar de Cristo na sua vida, você está idolatrando a Bíblia. É o ponto desse estudo dessa manhã. Então, olha de novo o verso 9. Estava chegando ao mundo eu estou destacando essa frase. A verdadeira luz. Quem é a verdadeira luz? São os cristãos? Não, Cristo. Quem é a verdadeira luz? É a Bíblia? Não, é Cristo. A verdadeira palavra é Cristo. Vou lhe dizer uma coisa. Um cristão ungido pelo Espírito Santo, pronunciando a palavra de Cristo, tem mais valor do que um livro. A palavra ganha vida por meio de mim e de você. Isso aqui é papel. Faça o que fizer, não vai ganhar vida.
Não tem. Mas eu e você temos. E aí Cristo em nós vira uma palavra viva. Eu tinha um programa quando eu pastoreava lá em Lusiânia, tivemos um programa na rádio, o nome do programa era Palavra Viva. Palavra Viva. E a gente dava ênfase a isso. A palavra viva é Cristo. Certo? Aí vamos terminar o versículo 14, para destacar duas coisas. Versículo 14, vamos juntos? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quero lhe falar algumas coisas sobre esse versículo, mas pelo menos umas 3 coisas. Primeira coisa, aquele que é a palavra, quem é ele? Cristo. Tornou-se carne, tornou-se um ser humano. Não se tornou um livro, não, se tornou um ser humano. Eu nem tinha pensado nisso. Estou pensando agora. Aquele que é a palavra não se tornou um livro, não se tornou uma construção de tijolos, ele se tornou um ser humano. Não se tornou pergaminhos. Não se tornou pergaminhos. E aí ele diz: e viveu entre nós. E aí Jesus foi e deixou sua palavra. Pega essa coisa. Quando você fala o Evangelho, quando você fala de Cristo, quando você fala a palavra ganha vida. Eu respeito muito o trabalho dos Gideões de distribuir Bíblias nos Novos Testamentos. Eu colaboro com eles, inclusive parece que é o 3º domingo de janeiro, eles vão estar aqui no domingo à noite apresentando o trabalho deles, como eles fazem anualmente. Mas entenda, esse trabalho dos Gideões, com todo o respeito que eu tenho por ele não substitui qualquer crente pronunciando a palavra, porque é assim que a palavra ganha vida. Deus usa o livro, Deus usa até uma jumenta, Deus usa uma cobra de bronze para curar picada de cobra venenosa. Deus usa o que ele quiser usar. Deus usa o diabo. Nos concílios de pastores, no concílio do João, o pessoal diz: a Bíblia é a palavra de Deus, e quando ela fala a palavra do diabo, o diabo também. Se Deus quiser usar o diabo para falar a palavra dele, ele usa, e não tem problema nenhum. Você está doido para ajudar? Não. Tudo foi criado por ele, para quê? Para ele. Não faça Deus com 1,70 m, ou seja lá que estatura você tenha. Pelo amor de Deus. Não resuma Deus a isso. E tudo isso acontece com a permissão dele, até o diabo só age até onde ele... O diabo, os demônios. Eu vejo crente com medo de demônio. Meu Deus, é o demônio que tem que ter medo de mim. Eu sou lavado e regenerado pelo sangue de Jesus. Eu vejo, rapaz, aí o pessoal, por causa de não conhecer a palavra, não entender essas coisas, cai em cada armadilha. Sai o carro na rua, ou sai na televisão. Você que está com o olho gordo, inveja, mal olhado, venha para o culto aqui que nós vamos desfazer. Crente com medo de inveja, de olho gordo, de maldição. Pelo amor de Deus, me poupe. Alguém fez uma macumba para você, meu amigo. Se o macumbeiro quiser fazer a macumba e não tiver o dinheiro para comprar as velas vermelhas e a galinha preta, eu dou. A macumba contra mim. E sabe o que vai acontecer? Nada. Eu lembro quando eu era criança de 12 anos, eu vendia leite lá em Imperatriz, no Maranhão. Minha mãe me chamava 4h30 da manhã. Eu sou acordador cedo desde menino. O pessoal, o pastor acorda de madrugada. Pois é, eu acordo de madrugada todo dia. Eu não amanheço dormir, não. Você não tem um pastor que conhece dormir, não. E aí, eu acordava 4h30 da manhã e montava numa bicicleta com um botijãozinho de 30 litros de leite na garupa da bicicleta, amarrado lá com as ligas. Ia 8 quilômetros para uma chácara buscar 30 litros de leite. Aí eu voltava vendendo o leite, entregando leite na casa dos clientes, que já eram meus clientes lá dos 30 litros de leite. Todos os dias
De domingo a domingo eu fazia isso. E lá no Maranhão, terra da macumba, terra da macumba, cuja capital da macumba é Codó. Pois é. Eu ia, e quando eu chegava em certas encruzilhadas, estava lá o despacho. Dia de sexta-feira era sagrado, você encontrava despacho. E no despacho tinha uma galinha preta, às vezes degolada, um pire cheio de sangue, às vezes tinha uma farofa de galinha cheirosa que sai desse tempo ainda comia carne. Tinha umas garrafas de pinga, tinha um bocado de caixa de fósforo, pacote de cigarro, uns intactos e outros abertos. Tinha vários pacotes de vela, vela branca, vela preta, vela vermelha. Sabe o que eu fazia? Eu pegava aquelas velas brancas tudinho, punha na sacola, pegava outras coisas lá que eu achava. Uma vez eu achei um colar, pôr no pescoço assim, umas bolas vermelhas assim. Eu peguei o colar, pus na bolsa, um monte de caixa de fósforo intacta, eu pus na bolsa e levava tudo para casa. Para usar, de falta de energia, ninguém comprava vela não, e lá faltava muita energia. Era as velas da macumba mesmo que a gente acendia lá em casa. E aí os vizinhos sabiam disso. Dona Lenguia, a senhora deixa esse menino fazer uma doidura dessa? Minha mãe disse, a gente é crente, essas coisas não dá de gente não. Nunca comi a farofa? Dava vontade. Nunca comi porque minha mãe dizia, pode estar envenenada. Eu acho que não está envenenado não, mas se eu soubesse que não está envenenado, eu comia de boa e não ia ter nada, nunca tive nada. E aí crente comer de macumba, é sério. Mesquita era comedor de farofa lá no Bacabal. Farofa de macumba. Tem gente que coisa e passa lá por longe com medo. Pelo amor de Deus. Que Deusinho é esse que você crê? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Versículo 14 de novo. A primeira coisa então, a palavra se tornou gente. Pega isso aí. Não se tornou livro, não se tornou outra coisa, se tornou gente. Viveu no meio de gente, viveu entre nós. Vimos o quê? A sua glória. Que tipo de glória? A glória do Pai estava no Filho. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Tem gente que diz, rapaz, eu queria ter visto aquela glória de Deus lá no Monte Sinai, que estremecia o monte, e raios e trovões e fogo, parecia um vulcão em erupção. Era uma visão fantástica. Outro diz assim, eu queria ver a glória de Deus abrindo o mar vermelho, o povo de Israel passar. Eu queria ver a glória de Deus fazendo cair fogo do céu sobre o sacrifício de Elias. Eu queria ver a glória de Deus igual a Isaías viu. Ele entrou no templo e estava lá o trono de Deus e tal. A glória de Deus, a maior glória de Deus é Cristo. E você vê como? Pela fé. E aí, parece que é Pedro que diz que lá no Velho Testamento muitos profetas e sábios quiseram ver o que nós temos acesso e não tiveram. Nós estamos numa posição muito mais privilegiada. Por quê? Nós não vimos o mar se abrir, mas nós temos Cristo. Nós não vimos o fogo cair do céu, mas nós temos Cristo. Nós não vimos a glória de Deus descer sobre o templo de Jerusalém, mas pela fé nós vemos a glória de Deus descendo sobre a sua igreja. É Cristo. Nós temos o mais importante, é Cristo. Se você substituir Cristo pela abertura do Mar Vermelho, pelo fogo no Monte Sinai, a visão da glória no templo de Jerusalém por Isaías, qualquer visão daquela lá do Velho Testamento, se você substituir Cristo por isso, é a mesma coisa que você está substituindo Cristo pela Bíblia. Idolatria é pecado. Eu vejo crente falar uma bobagem aqui, eu não aguento. Não fala isso para mim não, para mim não, pelo amor de Deus. Eu vou orar de madrugada que a fila é menor. Para com isso, pelo amor de Deus. É o que a irmã deve estar falando. Eu lembro lá em Comé, na entrada de Comé tem um morro. E aí umas irmãs, tinha uma irmã lá que tem uma fazenda bem no pé desse morro, na entrada da cidade. E aí ela chamou outras irmãs e começaram a subir esse monte lá para orar de madrugada. E aí me falaram, pastor, nós estamos subindo um monte para orar. De vá com Deus, Deus lhe abençoe, ore muito lá, não esqueça de orar por mim. Se ela estava pensando em me chamar, ela desistiu, porque eu não ia.
E se o cristão que pensa que porque hora de madrugada a oração é mais eficiente, porque hora de joelho a oração é mais eficiente, porque sobe um monte a oração é mais eficiente, porque usa um número para dias, há 21 dias de oração, como se o número tivesse poder mágico, tudo isso se chama infantilidade. Essas coisas têm o seu significado e o seu valor lá, mas não substitui a essência, entenda isso. Haverá quem não dá conta de subir no monte, está tudo certo, ele vai orar e provavelmente vai receber a resposta da sua oração, tanto quanto o que subiu no monte. Outro um que vai orar 1h da madrugada e outro vai orar 1h da tarde. E se buscar Deus de coração, ele diz que vai achar. Então, cuidado para não pegar essas coisas de formalidades, de números. Eu falo muito isso para os meus alunos aqui de batismo. Eu digo, não pense que o batismo vai mudar alguma coisa na sua vida. Pura e simplesmente, se você não entender o significado espiritual disso na sua vida, não é o ato, o gesto do batismo que vai resolver sua vida. É igual a coisa do casamento. As nossas igrejas batistas tradicionais tiveram sérios problemas com isso, achando que assinar um documento no cartório resolver a vida da pessoa. Eu vejo um cara, rapaz, eu não posso ter falado, mas eu vou falar. O cara chega para mim e diz assim: pastor fulano de tal largou a mulher, aí se afastou do pastoreio, aí divorciou. Não, mas ele divorciou e agora ele arrumou outra e casou, tá tudo certo. Tá não tá. Malaquias 2,16 diz assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos, e odeio o homem que se cobre de violência como se veste uma roupa. Divórcio é uma violência. Quem se divorciou não tem mais autoridade para ministrar a palavra, para ser pastor. Pode ser, não estou dizendo que ele não pode ser crente, não estou dizendo que ele perdeu a salvação, eu estou dizendo que ele não está mais autorizado. O que ele vai aconselhar um casal que está em crise? Vai dizer: separa, divorcia, arruma outro, fica tudo bem. Eu pergunto para um cara, pastor que divorciou da esposa, digo: o que foi, rapaz? Você separou da esposa? O amor acabou. Um idiota desse não sabe nem o que é amor. Nunca entendeu a Bíblia. Quando a Bíblia diz que o amor é o vínculo perfeito, que o amor de Deus é que nunca falha, que amores, o cara pensa que a atração sexual é amor. Não passa de um mundano. O mundano pensa isso. Ele está cheio de paixão carnal, e isso é normal, e ele acha que isso é verdadeiro amor. Muita gente achando que amor é sentimento. Eu preguei aqui nesse púlpito uma vez falando sobre o amor de Deus. Ele diz: amor não é sentimento. Se você, a Bíblia diz, Jesus diz: ame o seu inimigo, orem pelos que vos perseguem. Vai ter sentimento de amor por alguém que lhe persegue, que é seu inimigo? Não vai. Ou você toma uma decisão consciente, vai lá. Aí eu citei o exemplo: o sujeito me fez mal, me agrediu, me ofendeu, me prejudicou de alguma forma. O meu sentimento é o quê? Pegar meu facão, esganar, retalhar aquele sem vergonha. Eu tenho um facão lá em casa, você não sabe não? Eu tenho um facão quase do tamanho desse pedestal lá em casa. A minha vontade é pegar aquele facão e retalhar aquele idiota. Aí eu vejo o idiota caído lá na beira da rua, com fome. O que eu tenho que fazer? Vou aproveitar e pegar meu facão e esganar o idiota? Não. Jesus me disse: vai lá e ama esse infeliz. Aí eu vou lá: vem cá, desgraça, bora ali, vou pagar um almoço para tu. Aí eu preguei isso aqui. Aí quando eu terminei de pregar, uma menina, adolescente, que estava aqui, veio falar comigo: pastor, eu não estou sendo falso, porque eu não estou com sentimento. Eu digo: estou não. Se eu pego o filho de uma égua, desculpa a palavra, que eu estou com vontade de esganar, e eu ajudo ele, com sinceridade, eu vou te ajudar. Tu não merece não, mas eu também não mereci, Jesus me perdoou. Então tu não merece, mas eu vou agir contigo como Jesus agiu comigo, e eu te perdoo e vou te ajudar. Eu não estou sendo falso não, a menos que eu diga assim: tá bom, eu vou te dar um prato de comida e eu ponho lá um veneninho na comida, aí eu estou sendo falso. Mas se eu realmente vou lá
com vontade de esganar ele, cortar o pescoço dele, eu dou um prato de comida para ele, eu estou só obedecendo a Cristo. Só. Então você não crente pai d'égua. O Milton gostou dessa conversa aí, né? Eu acho que o irmão lá não gostou, porque não vai aparecer aqui, irmão Milton. O visitante daquela noite não gostou dessa conversa. Vamos lá terminar, versículo 14, só para terminar. Então, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, a glória de Deus é Cristo. A glória de Deus não é a Bíblia. A glória de Deus não é a construção. A glória de Deus é Cristo. E aí no final ele diz assim, cheio de quê? De duas coisas: de graça e de verdade. Quem é cheio de graça e de verdade é Cristo. O anjo vira para Maria e diz, salve agraciada, ou cheia de graça, o Senhor é contigo. Por que Maria estava cheia de graça? Ela estava cheia do Filho de Deus na barriga dela. Se você estiver cheio do Filho de Deus na sua cabeça, no seu coração, você está cheio de graça. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine. Amém, povo de Deus?